Eu quero trazer com os irmãos nesta noite uma palavra que eu estava lendo durante todos esses dias do profeta Joel. Nós vemos no contexto do profeta Joel, Joel tem apenas três capítulos, é um livro muito pequeno do Antigo Testamento, e no primeiro capítulo do profeta Joel, nós vamos ver ele falar sobre a praga dos gafanhotos que tinha passado sobre aquela nação e o que havia acontecido com aquele povo. E nós temos vivido momentos que, quando eu estava lendo, me lembrou do que nós estamos passando nos momentos atuais. Né? O medo aí da questão dos gafanhotos chegarem ao nosso país, chegar até a nossa nação, consumir as plantações e tudo mais. E, no entanto, o profeta Joel, quando ele fala isso, quando ele recebe essa questão, no capítulo 3, mais especificamente a partir da metade do capítulo 3, nós vamos ver que Deus traz para ele uma palavra de misericórdia, uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento para aquele povo. E é o tema que eu quero compartilhar com você agora, quando ele fala do derramar de Deus sobre aquele povo. Que o derramar de Deus sobre aquele povo viria de uma forma como porção dobrada. E é o tema também da nossa igreja neste ano. A porção dobrada do Espírito Santo. E é interessante que eu quero compartilhar com os irmãos 2 versículos. São eles o do capítulo 2, melhor dizendo, de Joel, onde está escrito assim no versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E depois no versículo 28 ele diz assim: e também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então é este derramar de Deus que o profeta Joel fala ao povo de Israel. E desse derramar de Deus é que surgem as promessas de Deus para aquele povo. E por que é que ele fala isso para aquele povo? E por que é que ele então promete derramar sobre aquele povo coisas diferenciadas do que estava acontecendo até então? Primeiro, alguns ensinamentos. O derramar da porção dobrada do Espírito. Aquele povo estava passando por uma situação delicada, por um momento delicado, e eles até estavam pensando e já estavam tomando sobre si de que Deus havia se esquecido deles, de que Deus não estava com eles, de que Deus estava castigando aquele povo e por isso eles estavam passando por tudo aquilo. No entanto, Deus então vem ao profeta Joel para que fale para o povo de Israel que, olha, eu vou derramar sobre este povo, diz ali, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito. Aquele povo ia receber muito mais do que antes. Aquele povo ia receber muito mais da presença de Deus do que o que eles já haviam recebido até então. E é interessante nós olharmos para tudo isso, porque muitas vezes nós nos sentimos como aquele povo de Israel. Nós nos sentimos como aquela nação. Achamos que Deus se esqueceu de nós, achamos que Deus já não se lembra mais de nós, achamos que Deus não está mais olhando para a nossa vida, e aí nós pensamos assim, poxa, o Espírito Santo de Deus não está mais sobre nós. Mas é interessante também nós olharmos lá no Evangelho de João, quando Deus diz assim, descerá, e eu vou para o Pai, e eu vos enviarei alguém que vai te consolar, outro consolador, lá no Evangelho de João, capítulo 14. E no capítulo 15 também, depois ele continua no capítulo 16 e 17, falando do consolo que vem da parte do Espírito Santo. Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele fala isso, e ontem eu citei isso, ele fala acerca da questão de que Deus nos enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. E isso é muito bom, isso é muito bonito de entender que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre o seu povo. Talvez você esteja aí na sua casa agora, com a sua família, junto com onde você estiver agora, e você esteja dizendo assim, poxa, mas será que o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida? O Espírito Santo desce sobre a sua vida nesta noite, com certeza. Desceu sobre a sua casa, desceu sobre a sua família. As lutas acontecem? Acontecem. Problemas acontecem? Acontecem. Mas são como as estações do ano. Elas passam.
Porque o Espírito Santo de Deus é derramado e de forma dobrada. É isso que o profeta Joel estava falando ao povo, e é isso que Deus falou com o profeta para que ele anunciasse ao povo, para que aquele povo entendesse que desceria sobre aquele povo uma porção dobrada do Espírito Santo, algo que fosse, que aquele povo nunca tinha visto a ação de Deus naquele povo. E assim também é com a sua vida. O louvor que eu coloquei um pouco antes aqui, do nosso irmão Cássio, até que estava cantando, diz assim: recebe a cura, recebe a unção, receba, meu irmão, receba, minha irmã, a unção de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus sobre a sua vida. Talvez você possa até falar, mas está demorando. Tudo acontece no tempo de Deus. Você tem que acreditar, você tem que crer, você apenas tem que receber a porção de Deus que cai sobre a sua vida, a porção dobrada do Espírito Santo. Um segundo ensinamento que eu vejo aqui nesse texto, quando eu estava meditando nesse texto esses dias, é também, quando ele diz isso, é a porção dobrada de esperança. Isso mesmo, derramar de Deus em porção dobrada de esperança. Lá no primeiro capítulo está falando da questão dos gafanhotos que haviam passado sobre aquela terra e haviam aniquilado tudo aquilo que o povo tinha. Havia aniquilado tudo aquilo que o povo havia recebido, aquilo que o povo havia estocado, havia plantado. Meus amados, nós estamos vivendo momentos também que muitas vezes parece que a escassez chegou na nossa casa, a escassez chegou no nosso trabalho, a escassez chegou na nossa vida. Nós vivemos momentos em que nós ficamos atribulados, ficamos pensando, e agora, o que vai ser da nossa vida? Saiu um decreto aqui no nosso estado, nós estamos aqui para diversos estados, para o mundo inteiro, tem pessoas na Itália, em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, espalhados, nós temos pessoas de diversos estados, aqui no nosso estado do Paraná, saiu mais um decreto agora da nossa região aqui, que tem que fechar tudo novamente. E as pessoas estão desesperadas, todos nós ficamos, e agora? O que vai acontecer? E quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o que Deus fala para o profeta Joel, e aquilo que ele fala para esse povo, ele está dizendo assim: vocês têm porção dobrada de esperança. Porque acontecerá. Olha o que diz aqui, né? Diz ali o texto. E há de ser. Numa outra tradução diz assim: e acontecerá. Isso é esperança, meus irmãos. Isso é a promessa de Deus para as nossas vidas, dizendo assim: olha, isso vai acontecer. Eu não esqueci de vocês, eu não esqueci da sua luta, eu não esqueci do seu problema, eu não esqueci da sua dor, eu não esqueci daquilo que você tem no seu coração que traz mágoa, te traz tristeza. Deus está dizendo através do profeta Joel aqui para nós o seguinte: ainda há esperança, pois eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci um minuto sequer de ti. Uma forma de nós nos contentarmos com isso e vermos a esperança de Deus é o que diz lá a palavra de Lamentações de Jeremias, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ainda no Salmo 139, quando fala que Deus conhece a nossa vida ainda quando era informe, quando nós ainda nem éramos formados no ventre da nossa mãe. Isso é esperança. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu sequer de um de nós. Deus sabe todas as lutas, Deus sabe todas as provações, e Ele nos enche de esperança, Ele nos enche de coisas maravilhosas, Ele nos enche de coisas boas. Talvez quando a gente liga aí a TV para ver os jornais, ou vai ler um jornal, vai ler alguma coisa, a gente vê notícias que talvez sejam notícias que tragam desespero, notícias que tragam aquela falta de esperança, aquela dor, aquela tristeza. Mas nós temos que olhar para tudo isso e entender que nós somos filhos de Deus. Nós temos Deus na nossa vida.
O profeta Abacuque diz lá no seu último capítulo, diz assim, ainda que não haja fruto na videira, ainda que possa cair todas as coisas, possa acabar tudo, ainda assim louvarei ao Senhor, porque Ele é comigo. Talvez você possa estar dizendo assim, mas o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha casa? O que vai ser de tudo isso que eu tenho? Talvez você tenha uma empresa, você esteja preocupado. Talvez você que é funcionário esteja preocupado com o seu emprego. Você que é um pai de família está preocupado com o sustento da sua casa. Deus proverá. A esperança é de que Deus proverá. Creia, não desista. Não deixe de crer nesse Deus maravilhoso, pois Ele vai abrir uma porta onde não há porta. Ele vai abrir as portas do céu, Ele vai realizar um milagre. Tem um cântico que fala do caminho no deserto, que Deus é luz na escuridão. Ele é aquele que caminha, que abre um caminho no deserto. Ele é aquele que faz realizar milagres na sua vida. Talvez você esteja dizendo assim, a minha esperança está acabando. E eu quero dizer para você que a esperança não é a última que morre. A esperança é a única que não morre. Porque nós temos Deus. E quem tem Deus no seu coração jamais pode perder a esperança. Porque Deus é quem cuida da nossa vida. E o último ensinamento que eu vejo nesse texto é de que Deus vai derramar porção dobrada de conquista. Olha só o que ele diz ali, né? Ele diz assim ali no texto, no versículo 28, e há de ser, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, olha a esperança aqui, os vossos jovens terão visões, e ele ainda continua, e aqui vem a conquista, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Ele está dizendo assim, isso é conquista. Um povo que estava sendo esquecido, um povo que já não tinha mais esperança, um povo que já não tinha mais chance de ver nada brotar na sua terra. Lembra? Na introdução aqui eu disse, o capítulo 1, os gafanhotos haviam passado por aquele lugar, haviam aniquilado tudo. E ainda tem mais. Diz lá no capítulo 1 que os preços haviam aumentado a exorbitantes valores. Mas é interessante nós olharmos para isso tudo e entendermos que Deus está dizendo para aquele povo, olha, eu vou fazer de vocês um povo que tem conquista, que tem vitória. Qual é a tua busca? Qual tem sido o seu sonho? Qual tem sido a sua busca de conquistar algo na sua vida? Deus vai derramar essa conquista na sua vida. E não é somente de forma simples, ele vai derramar de forma dobrada as bênçãos. Tem um cântico que diz que Deus vai nos honrar, que não era para nós termos largado a rede, para voltarmos para o mar, que lá é o nosso lugar. E diz ainda uma expressão que mar calmo não faz bons marinheiros, bons marujos. O barco não foi feito para ficar no porto atracado, no lugar de segurança. Ele foi construído para que enfrentasse as tempestades no meio do mar. O avião não foi feito para que ficasse seguro no aeroporto. Ele foi feito para que levantasse voo, para que alçasse voo, para que enfrente as turbulências. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu sou um modelo, o último modelo, mas o último modelo passou pelo túnel de vento, também para que pudesse enfrentar as lutas, as adversidades, para que pudesse conquistar a coroa, para que pudesse conquistar a vitória. Eu lembro de as manhãs de domingo, quando a gente assistia às corridas com o falecido campeão Ayrton Senna. E uma corrida em especial não me sai da memória, quando ele venceu no Grande Prêmio do Brasil e o carro dele quebrou todas as marchas e ele conduzindo o carro apenas com a sexta marcha. E foi interessante que ele não desistiu, enquanto outros quebravam o carro, desistiam.
Um carro que foi construído, projetado para suportar qualquer tipo de problema, mas que, no entanto, quebrou. Quebrou. Enquanto outros desistiram, ele foi até o final. E ele conquistou a vitória. Foi carregado pelos braços do povo. Meus queridos, talvez você esteja dizendo assim, a minha vida está assim. Talvez você seja como um carro de corrida, foi projetado para ter os melhores tempos, para ter as melhores performances. Mas, no entanto, você pode ver que aconteceram problemas, aconteceram lutas. Talvez o seu carro tenha quebrado, as marchas tenham quebrado, mas você tem aquele que conduz o seu carro. Você tem aquele que muito melhor conduz a sua vida, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Você sim vai ser um vencedor, vai ser uma vencedora em nome de Jesus. Creia nisso, receba essa palavra na sua vida. Tome posse dessa palavra na sua vida. Eu não sei quais são as suas lutas que você tem enfrentado. Eu não sei quais são os problemas que você tem passado. Mas eu sei que Deus tem vitórias para você. Deus tem conquistas para você. Eu olho para a palavra de Deus. Eu olho para isto aqui, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus deixou para nossas vidas. E eu vejo quantas bênçãos nós temos aqui, quantas promessas. A palavra de Deus diz que nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos sair desse mundo vitoriosos. Nós vamos passar pelas lutas vitoriosas. A palavra de Deus diz que não há tribulação que não possamos suportar. Porque nós somos vencedores. Deus não nos colocou por cauda, mas Ele nos fez para sermos cabeça. E o cabeça é aquele que vence. É aquele que tem conquistas, é aquele que tem vitórias. E aquele que quer ter vitórias tem que enfrentar as lutas, tem que enfrentar as dificuldades, tem que enfrentar os problemas, pois elas não vêm fácil. Elas não vêm facilmente. Precisa lutar, precisa ter garra. Queridos, hoje, nessa breve meditação, eu quero dizer para você que o derramar de Deus para a sua vida passa pela porção dobrada do Espírito Santo, que abençoa o seu coração, que abençoa a sua vida, que te traz porção dobrada de esperança, te traz porção dobrada de sonhos, de visões, de coisas que estão além daquilo que o homem pode enxergar, mas que também te traz porção dobrada de conquistas. Creia, receba esta palavra na sua vida, creia nisso. Acredite no poder do Espírito Santo. Acredite naquilo que Deus pode fazer. E Deus vai fazer na sua vida, em o nome de Jesus. Eu quero que você, aí onde você esteja agora, você feche os seus olhos e que você ore nesse instante comigo. Que você coloque diante de Deus as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas. Que você coloque diante de Deus todos os seus problemas. Que você coloque diante de Deus agora até mesmo a tua falta de esperança, para que ela volte em Cristo Jesus. Porque acontecerá de Deus derramar sobre a sua vida toda sorte de bênçãos e de forma dobrada. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença agora, reunidos, ó Deus, com os meus irmãos, ó Deus, onde eles estão espalhados agora, ó Pai. Cada um na sua casa, no seu lar, mas cada um, ó Deus, recebendo uma porção da tua palavra nesse instante. E, ó Deus, eu quero pedir ao teu Espírito Santo que venha sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Que o teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada um dos irmãos, ó Pai. E que possa derramar, ó Deus, porção dobrada do teu Espírito. Possa derramar porção dobrada de esperança, ó Deus. Possa derramar porção dobrada de conquistas, de vitória sobre a vida dos teus servos, ó Pai. Que toda luta, que toda tempestade seja vencida e será vencida em o nome de Jesus. Ó Deus, eu oro agora pelos pedidos de orações que estão sendo colocados aqui, ó Pai, também nos comentários, ó Deus, em nome de Jesus.
Atende a cada um deles, ó Deus. Que o teu Espírito Santo vá de encontro a cada uma dessas necessidades, ó Deus. Que as ações do inimigo, ó Deus, em todos os lares, ó Deus, seja repreendida e seja desfeita agora em nome de Jesus, ó Pai. E que o teu Espírito Santo reine e que a tua palavra se faça presente, ó Pai. Em nome de Jesus. Aqueles que precisam de um emprego, ó Deus, abre as portas, ó Deus, de um sustento, de um emprego, para honra e glória do teu nome. Aqueles, ó Deus, que têm o seu trabalho, ó Deus, traz paz, traz conforto a esse coração, mantenha, ó Deus, o emprego desta pessoa, que é o sustento desse teu servo, ó Pai. Aqueles que têm a sua empresa, ó Deus, que têm o seu negócio, ó Pai, que têm o seu empreendedor, que tem o seu negócio particular, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa também, ó Deus. As pessoas que têm, ó Deus, que precisam, ó Deus, do seu sustento, ó Pai. Abra uma forma, ó Deus, para que essas pessoas possam continuar sendo abençoadas em o nome de Jesus, pois é isso que nós cremos, é isso que nós lemos aqui na tua palavra, que o Senhor não vai nos desamparar, ó Pai. O Senhor não vai fazer nem com que nenhum justo sequer, ó Deus, passe por necessidade. A começar pelo meu lar, pela minha família, ó Deus. Todas as famílias aqui, ó Deus, que estão conosco, ó Pai, abençoa em nome de Jesus. Abençoa em nome de Jesus. Assim é que nós oramos, agradecidos, para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, ó Deus, agora aquelas pessoas, ó Deus, que estão acamadas, que estão passando, ó Deus, por necessidade, ó Deus, que os pedidos de oração pelos enfermos, ó Pai. Hoje, ó Deus, 2 amigos que me pediram oração, ó Deus, porque estão, ó Deus, passando também pela Covid, ó Pai, em nome de Jesus, toca nesses corações, toca nessas vidas, cura, restaura, ó Deus, a saúde desses teus servos. Aqueles que foram pedidos hoje também, ó Deus, que estão em estado um pouco mais grave, ó Deus, em nome de Jesus, toca na vida dessas pessoas, restaura a saúde de cada uma delas, ó Deus, em nome de Jesus. Traz a cura, ó Deus, para este mal que está, ó Deus, sobre a face da terra, ó Deus. Que essas pesquisas, ó Deus, que estão sendo feitas, ó Deus, que haja resultado, pois o Senhor deu capacidade ao ser humano para isso. Traga a cura. É o que nós pedimos. Traga sabedoria, Deus, aos governantes da nossa nação, do mundo, ó Pai, para que possam tomar decisões acertadas, para que possam tomar decisões que venham do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Traga também, ó Deus, sabedoria, ó Deus, aos líderes religiosos, ó Pai, aos líderes das igrejas, Deus, para que falem, ó Deus, do teu reino, para que tragam, ó Deus, para o teu povo paz e não divisões, ó Pai, para que tragam, ó Deus, alento, que é isso que o teu povo precisa neste momento. Por isso, a Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus recaia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.